Fala, gigante. Saudações vascaínas. Vai trazendo aqui mais um conteúdo aqui do nosso Vascão da Gama. Dessa vez vamos acompanhar as análises aí dos comentaristas. Vou deixar os créditos do programa aí na descrição. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações e curta o vídeo para que mais vascaínos recebam esse conteúdo. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O Hugo Moura jogou demais. Ô, Venê, a gente falou ontem aqui que se o Matheus Carvalho tivesse no Skin Prime, a dupla com o Hugo Moura, quando tudo funciona, o Vasco vai bem. Agora, o Hugo realmente, quando o Hugo joga bem, o Vasco ele consegue dar a volta por cima, assim como ele mesmo deu. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Hugo Moura, ele é genro do Cuca, não é? Sim, sim. E aí, quando ele sai do Atlético Paranaense e vai pro Vasco, o Atlético ainda era... o treinador ainda era o Cuca. Quando ele encontra o seu ex-clube, era o Cuca, que é o sogro dele, e ele foi expulso. Pra quem não lembra, a gente traz essa memória aqui. Ele foi expulso naquele jogo. Então ficou uma coisa, meu Deus, o ex-clube, ele foi expulso, e ainda era o sogro dele, meu Deus, e jogou mal, olha que cara... E foi o que o Pedrosa falou, ele deu a volta por cima de uma forma impressionante, né? Essas histórias no futebol me encantam muito. Independentemente de quem fosse o treinador naquele momento, se era sogro, se era pai, ele seria criticado pelo que ele fez naquela partida. E de fato ele foi muito mal e ele mereceu as críticas e ele sabe disso. Na época ele até reconheceu isso. Só que era muito cedo para a torcida ter aquele tipo de atitude pedindo a saída dele, que não jogue mais com a camisa do Vasco. Isso aconteceu bastante, inclusive, nas redes sociais. Mas o Hugo Moura, ele deu a volta por cima com a camisa do Vasco. E além da grande atuação, e eu concordo com o Pedrosa que para mim ele foi o melhor em campo, não só por conta do gol que ele fez uma baita atuação, importantíssimo no setor defensivo e também no setor ofensivo, chegando bem ao ataque, mas a entrevista dele depois do jogo é uma baita leitura, porque ele tá certo quando ele diz o seguinte: a gente tem que parar de ficar correndo atrás do placar o tempo todo. E tá certo. Não vai ser sempre que o Vasco vai ter, entre aspas, a sorte, porque não é sorte, é competência de conseguir uma virada. Sobretudo diante de um adversário que a gente sabe que é chato de jogar, mas sem Fernandinho perde muito. Então a leitura de jogo dele está extremamente correta, além de ter feito uma baita partida, e ele deu um recado para os companheiros, para a torcida, dizendo: ó, a gente ganhou, mas a gente não está satisfeito, porque não dá para ficar correndo atrás do placar o tempo todo, e ele certíssimo. Parabéns ao Hugo Moura pela partida de ontem, sensacional, deu a volta por cima e é isso, que continue desempenhando. Quem quiser mandar mensagem, é só mandar pro Pedrosa, que ele já abriu a fila do perdão. Eu sou o primeiro da fila. Você é o primeiro? Sou o primeiro. Ah, então você que é vascaíno, quiser entrar na fila do perdão pro Hugo Moura, é só mandar uma mensagem para o Antes de mais Pedrosa. nada, obrigado. Caiu na conta do Flamengo também. Ah, é? Vou sempre lembrar Venê, disso. dinheiro mal gasto é dinheiro que não vale. O Hugo Moura tá fazendo valer. Ô, Entendeu? Pedrosa, nas últimas 11 partidas do Vasco em São Januário, são 7 vitórias, 4 empates e nenhuma derrota. Falamos ontem da Fortaleza, que é o Vasco dentro de São Januário, né, Pedrosa? E isso tem a ver com o trabalho do Rafael Paiva, Fernanda. Não tem como. Eu vi muita gente, por exemplo, naquele momento onde o Vasco estava muito mal na temporada com o Álvaro Pacheco, falou sobre a mudança que teria que acontecer. Ah, essa mudança é precoce, não sei o quê. E o Rafael Paiva mostrou que ele conhece o elenco, que ele conhece a base do Vasco, porque ele tem tirado leite de pedra com esses garotos. Ele potencializou os jogadores desse elenco também. E isso não quer dizer aqui que o Rafael Paiva não comete erros. Ele comete erros sim, até porque é completamente normal ele cometer erros no primeiro trabalho profissional dele, diante de um gigante que é o Vasco da Gama. Mas ele comete muito mais acertos do que erros. Inclusive ele conta não só com a competência, mas um pouquinho de sorte. Porque no outro jogo, por exemplo, o Emerson Rodrigues não estava jogando nada, ele mantém o Emerson Rodrigues e o Emerson Rodrigues acaba fazendo gol. Nesse jogo ele tira o Paê, que também estava mal, e a substituição dá muito certo com a entrada do Jean David. Então o Rafael Paiva é o responsável direto, não só pelo bom trabalho que o Vasco faz, mas também por recuperar esse grupo. Um grupo de jogadores que respeita a camisa do Vasco, que voltou a entender o tamanho do clube que eles estão vestindo e principalmente a frase que eles sempre usam: ganhar, perder, empatar, isso é do jogo. A forma como a gente joga tem que ser inegociável. O Vasco é um time limitado, que ontem teve 3, 4 desfalques no time titular e mesmo assim conseguiu um baita resultado diante do Atlético Paranaense, 2 viradas em uma semana. Então, eu acho que o torcedor vascaíno tem que se dar o direito hoje de ficar feliz e parabéns ao Vasco, porque é o melhor momento dos últimos 6 anos do Cruz Maltino. Inclusive é raro a gente ver o que a gente viu ontem, porque os 3 principais jogadores de linha, na minha opinião, Piton,
Verratti e Payet, eles não fizeram uma boa Não partida. fizeram. Os três foram muito mal. E aí entra a competência de outros atletas. É raro acontecer isso, mas aconteceu. Os três, de fato, não jogaram bem. E aí, quando esses personagens não vão bem, tem que alguém tem que sobressair. Você quer falar do Coutinho? É rapidamente, porque Vamos. muita gente pergunta. O Coutinho já está recuperado da Covid. O Coutinho voltou a treinar normalmente ontem e ele vai ser preparado para a segunda partida contra o Atlético Paranaense, Que é semana que vem já. dia 11 de setembro, lá na Liga Arena. Ah, é porque semana que vem é data Tem a data FIFA. O Vasco joga contra o Vitória final de semana, mas a chance dele ir é remota, é quase zero, e ele já voltou a treinar normalmente. O Vasco quer preparar ele para ter ele 100% para o segundo jogo. Inclusive, o Vasco deve ter o retorno do David, do próprio Paulo Henrique, que estava suspenso. Vai ser um time melhor, mas que precisa parar de tomar gol, como o Vene falou, no primeiro tempo. Porque tomar um gol lá no primeiro tempo, na Liga Arena, é fatal. Olha aqui, põe aqui na tela. Olha só o que tem aqui na tela. Cadê? E bom pro Vasco em relação a essa recuperação, né, Pedrosa? Vai ter 11 dias aí para recuperar depois do próximo jogo. O Lucas Duarte falou, eu prefiro ver o Vasco na final da Copa do Brasil do que se classificar para Libertadores. Mas você pode conseguir os dois. Você pode chegar à final da Copa do Brasil, ser campeão e se classificar. Mas ele quis dizer que... é verdade. Entendeu? Porque o campeão da verdade. Copa do Brasil vai para Libertadores. Mas e se não fosse? Qual que você preferia? Se não fosse. Vamos supor que a Copa do Brasil, o Vene traz um ponto excelente. A Copa do Brasil te dá uma vaga na Libertadores. Mas vamos supor que ela não desce. Eu prefiro a final da Copa do Brasil. Eu também ia preferir. Porque eu acho que, obviamente, se classificar para a Libertadores é sempre importante, mas o Vasco está num processo de reconstrução. E talvez ir para a Libertadores, e olha, pelo amor de Deus, gente, eu quero que o Vasco vá para a Libertadores, mas quando você vai para a Libertadores, aumenta uma pressão, e principalmente pelo tamanho do Vasco, de tem que ganhar, é muita pressão. Então, assim, pensando na forma geral, na reconstrução do Vasco, eu acho que seria mais importante você ganhar uma Copa do Brasil e chegar numa final, lógico, na nossa tese hipotética aqui, do que o Vasco se classificar de fato. Tomara que se classifique, mas é um processo que tem que ser devagarzinho. Como eu disse pra vocês aqui, eu acho que no futebol hoje você tem que ter casca e o Vasco tá ganhando essa casca novamente. Agora eu quero saber do Vene. Qual que você prefere? Pensa bonitinho. Não, Vou falar do seu time, não é do dele não. Ah, tá. Ó, imagina que você vai ganhar um brasileiro, mas Sim. você vai ter que escolher entre ou ser eliminado pelo Vasco na Copa do Brasil, que a gente tá falando de uma final. A pílula vermelha. Ou ser eliminado pelo Botafogo na semi e o Botafogo ser campeão com essa eliminação da Libertadores. Calma aí, eu não entendi a pergunta. Você só pode escolher um. Ah. Ou ser eliminado pelo Vasco ou pelo Botafogo. Porque esses confrontos podem acontecer. O Botafogo pode pegar o Flamengo na Eu semi. prefiro ser eliminado pelo Botafogo. Mas você ouviu o que eu falei? O Botafogo vai ser Libertadores. campeão. Se ele for E o eliminado. Vasco não seria campeão. Não, é isso? seria, porque é a Seria final. campeão. Porque aí seria a final. Não, Perder uma final pro Vasco É ou isso. ser eliminado pelo Botafogo na semifinal. ser eliminado pelo Botafogo. É verdade. Porque você ser eliminado pelo Botafogo atualmente não é nenhum absurdo, muito pelo contrário. O Botafogo joga, se não o melhor futebol que a gente está vendo aqui no futebol brasileiro. Até porque- Ser eliminado pro Vasco, na minha opinião, hoje o Flamengo, seria uma zebra. A E eu verdade ia é essa. infernizar sua vida. Tem isso. Coisa boa. E é isso aí, pessoal. O Vasco ganhou, né? Mas acredito que não tenha feito um bom jogo. Vamos aguardar aí. O Vasco volta a jogar contra o Atlético Paranaense na Copa do Brasil somente dia 11, devido à paralisação aí da data FIFA, os jogos da seleção brasileira. Acreditamos aí que o Coutinho vai voltar, que o Vasco, né, consiga esse tempo para entender aí, né, como neutralizar as ações do Atlético Paranaense, já que vai ser um jogo bem difícil. O Vasco não tem bons resultados lá no estádio do Atlético Paranaense, mas vamos aí esperar que o Vasco faça um jogo melhor do que fez aqui em São Januário. Pelo menos aí nesse último jogo, acredito que o Vasco não tenha performado bem. Mas no segundo tempo o Vasco tem sempre melhorado, né? Tentar ver o que tem de bom no segundo tempo, né? Como é que o Vasco não sei se é a motivação por estar perdendo ali e querer reverter o placar, mas enfim, o Vasco tem feito bons jogos no segundo tempo somente. Tentar manter aí uma estabilidade, né? Um equilíbrio entre o primeiro e o segundo tempo, para que a gente consiga aí não passar um sufoco assim nos jogos, né, como a gente tem passado. E é isso. Vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sino das notificações e curta o vídeo para que mais vascaínos recebam o nosso conteúdo.
Vou deixar os créditos do programa aí ou do canal na descrição desse vídeo. Aqui, só quem tem o DNA Vasco.